último vídeo que eu postei para vocês, eu comentei sobre uma briga que aconteceu entre André Mendonça e Barroso na retomada do julgamento sobre o porte aí, vamos dizer assim, recreativo de orégano. Todos vocês que me acompanham devem saber que eu sou totalmente contra a qualquer graminha de porte. Eu sou totalmente contra porque eu sei muito bem, nós sabemos muito bem quais são os efeitos disso dentro da nossa sociedade. Existe um estado lá nos Estados Unidos, por exemplo, que resolveu fazer mais ou menos isso e não deu muito certo. O que mais tem são usuários, pessoas na rua, tá um caos, pessoas indo embora desse estado, tudo porque resolveram legalizar o orégano. Mas na verdade eu quero focar com vocês sobre o comentarista Daniel Souza da Globo News, que ele fez um comentário sobre esse assunto porque ele é favorável à legalização do orégano, mas um comentário assim tão raso, e é estranho porque nós vemos esses jornalistas que dizem que estudaram tanto, são praticamente especialistas no assunto, têm um pensamento tão ínfimo sobre o assunto, tudo isso para poder defender essa legalização sem questionar como ficará a sociedade perante essa legalização. Então, assista o vídeo e ouça o comentário de Daniel Souza. Agora, a maconha é uma indústria. A gente pode gostar ou não gostar deste fato, mas ela é uma indústria. Né? Ela movimenta uma grande quantidade de recursos, ela tem um grande número de usuários no Brasil e no mundo. E no meu mundo ideal, você deveria pegar essa indústria, regular, tributar, criar mecanismos para que isso se torne um negócio formal. Aliás, se a gente pegar alguns estados americanos, você tem tido desdobramentos no agronegócio, você tem tido desdobramentos na medicina, você tem tido aí uma série de reflexos. Afinal, você está falando de um comportamento individual, até o ponto em que esse comportamento individual não trouxer dano a outras pessoas, é problema do indivíduo. Né? Claro que nós não nos surpreendemos, né, com essa fala de alguém que trabalha para a Globo News, trabalha na Globo News. Nós sabemos muito bem que essa emissora é aquela que abraça qualquer causa de esquerda sem pensar na sociedade. Mas é interessante que ele, para poder moldar o pensamento dos telespectadores, ele coloca essa legalização dizendo o seguinte, que é uma indústria. E nós temos que aceitar que é uma indústria e que ela gera muitos recursos com a venda porque há muito usuário. Ou seja, ele querendo dizer o seguinte, gente, vamos pensar economicamente porque é uma empresa e essa empresa tem consumidores. Tanto que ele fala em regular, tributar, porque o pensamento raso desse comentarista é simplesmente na economia, né, no dinheiro que essa indústria pode estabelecer no nosso país sem pensar nas consequências negativas. E para moldar mais um pouquinho o pensamento dos telespectadores, ele deixa muito claro que o que o STF está julgando não é a legalização daqueles que trazem esse produto para o Brasil, mas sim para quem consome esse produto, como se isso fosse uma coisa muito pequena perante a cada indivíduo dentro da nossa sociedade, sem pensar, por exemplo, nas consequências que um consumidor traz aos seus familiares, nas consequências que um consumidor traz para cada indivíduo que está na rua sem saber o que vai acontecer. Nós sabemos muito bem que muitos desses consumidores, muitas das vezes sem ter dinheiro para manter o seu consumo, eles vão lá e tomam o que não é deles, né? Se tornam uma vítima da sociedade querendo apenas comprar uma cervejinha. E quem sofre com tudo isso é a sociedade que está à mercê dessas pessoas. Então, quando esse comentarista coloca simplesmente como uma indústria, como se fosse uma indústria de suco de uva ou uma indústria de roupa, ele coloca embaixo do tapete todas as partes negativas que são muito maiores do que a parte econômica. E a maior desculpa desse pessoal é o seguinte, se legalizar, vai tirar da mão daqueles que vendem em locais estratégicos, se é que vocês me entendem, mas as coisas não são bem assim. Por exemplo, o cigarro, ele é legalizado, mas isso não significa que não existe o contrabando de cigarro. A bebida é legalizada, mas não significa que não existe o contrabando de bebida. Ou seja, isso significa que mesmo legalizando, nós teremos o contrabando desses tipos de produtos. Porque a questão final desses defensores não é trazer algo para a economia ou paz para a sociedade. É legalizar aquilo que eles querem consumir e querem consumir sem ninguém enchendo eles. Só que é tão desumano porque na nossa realidade, no nosso dia a dia, né, quantos de nós conhecemos pessoas que são consumidoras desses produtos e fazem seus familiares sofrerem, principalmente suas mães, que muitas das vezes vão atrás desses filhos ou tem que pagar a conta desses filhos para não acontecer nada com eles. Temos em São Paulo a Cracolândia, que está transformando aquele local num caos, onde os comércios estão fechando porque não aguentam mais. Então, quando você pega esses pontos mais profundos sobre o debate, você vê que o Daniel Souza,
ele não está preocupado com essa parte da sociedade. É muito fácil a gente falar quando se tem dinheiro, né? Porque quando se tem dinheiro, você tem dinheiro para comprar, você tem dinheiro para entrar numa clínica de reabilitação. Mas os mais pobres, que essa emissora diz abraçar juntamente com esse desgoverno, que juntamente com a nossa Suprema Corte quer passar isso para a nossa sociedade. São os mais pobres que sempre sofrem com as consequências desses atos. E a partir do momento que nós vemos que são os mais pobres que sofrem com as consequências desses atos, e mesmo assim essas pessoas não estão se importando com isso, isso significa que as pessoas que dizem abraçar a causa dos mais vulneráveis não estão abraçando a causa dos mais vulneráveis. Por exemplo, nós já temos, né, uma saúde pública escassa, sucateada, com a legalização, né, com a liberação, seja de uma graminha que for. Imaginem como ficará os nossos hospitais com pessoas adoecidas, porque sim, as pessoas adoecem por conta desses produtos, porque elas ficam na rua, elas muitas das vezes não se alimentam bem, entre outras coisas que acontecem. E isso pode superlotar hospitais que já não estão aguentando a demanda existente. Então não é só o pensamento raso de que vamos legalizar, vamos tributar e vai ficar tudo lindo, maravilhoso, porque existem consequências muito mais profundas que devem ser revistas. Além disso, temos exemplos muito grandes, né, como eu já disse para vocês, de um estado lá nos Estados Unidos, onde isso foi legalizado e não está dando certo. Tem pessoas, né, se eu não me engano, eu vi uma reportagem falando de um deputado, se eu não me engano, que era favorável a essa legalização, lutou e agora está querendo reverter a situação porque ninguém aguenta mais o que está acontecendo nesse estado lá nos Estados Unidos. Carros quebrados, carros roubados, pessoas nas ruas, uma sujeira imensa porque aumentou a quantidade de moradores de rua por consequência desses produtos que essas pessoas consomem. Então temos um grande exemplo para não trazer para o nosso país, que já não é um país de primeiro mundo e já temos por outras causas muitos moradores de rua e muitas pessoas adoecidas. Agora vocês imaginem quando isso tudo for carimbado, o que pode acontecer no nosso país. Então é de uma falta de responsabilidade muito grande do Daniel Souza, o comentarista do Estúdio I, dizer isso para a população como se fosse um mero projeto industrial econômico para trazer dinheiro tanto para o Estado ou quanto para as pessoas que vão tomar o monopólio desse produto para ganhar dinheiro. E agora, é claro, eu gostaria de saber a opinião de vocês, o que vocês acham sobre esse assunto, se são favoráveis ou não a essa legalização, se vocês acreditam, como eu acredito, eu vi, né, que o pensamento do comentarista é mais raso que um pires. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Se inscrevam, compartilhem, dê o seu like, comente, me sigam nas redes sociais. Todos os links estão na descrição desse vídeo.